Boa noite, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Mais um dia que vocês estavam com saudade da gente, né? Sempre, nossos fãs assíduos. Mais uma vez eu agradeço vocês, tá? Vamos começar hoje o podcast com um cara top. Um dos mais pedidos na página aí. Fazia tempo, inclusive, que a gente Fazia queria. tempo, hein? Fazia tempo que esse cara tava dando o nó em nós, mas a gente pegou o cara. Pegamos, laçamos e trouxemos meia força. Não, mentira, o cara veio... Pois já vamos contar quem que é, tá? Por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Antes vamos agradecer o pessoal que ajuda a pagar as contas, né? O pessoal que tá sempre conosco aí. O pessoal da Miola Consultoria Agrícola, nosso amigo Iron. Você que precisa de um projeto agrícola, precisa de algum problema na sua lavoura, ou precisa de algum acompanhamento, chama o Iron, tá? A gente vai deixar os telefones e dados na descrição, tá? LM, Materiais de Construção e Acabamento, nosso amigo Lois, nosso amigo Fabiano, nosso amigo Adriano, tá? Você que quer realizar teu sonho da casa própria, vai lá que eles vendem fiado pra ti. Fazem 1000 vezes, os caras resolvem, tá? Pega carro, inclusive. E pega carro, inclusive, tá? E a Ana Cláudia lá da Capim Limão, que é também do mesmo grupo LM, né? Os caras estão dominando a cidade, os caras são muito fortes. Ana Cláudia, ó, tá ajudando, ó, os shake que você me deu pra emagrecer. Tá, não faz milagre também, né? Mas beleza. Norte Sul Empreendimentos, nosso amigo Júlio, nosso amigo Toninho. Você que quer comprar um lote na cidade, gente, tá aí a oportunidade. Eles aceitam um carrinho de mão, carro pegando fogo, rolo de arame. Que vier. O que quiser, eles pegam e você vai realizar teu sonho. Faz o parcelamento lá direto com eles, vai ficar tudo certo, tá? Pessoal da Importes do S, nosso amigo Léo. Você que tá com o sonho de trocar o iPhone, quer uma capinha nova, quer um celularzinho novo, chama lá o pessoal no Instagram, eles vendem pra vocês. Como vocês puderem pagar também, aqui a gente avalia. Aqui não Não tem tempo ruim. Matiello, clínica integrada, ó. Quem quer fazer uma faceta de porcelana ou quem quer tirar uma cárie ou limpar um pouco dos dentes, né, gente? Vamos cuidar da saúde bucal. Também vai lá com o pessoal, Dr. Guilherme e Dr. Bruno estão à disposição de vocês, tá? Nosso amigo velho da automação, Ô, grande Márcio. automação, Márcio da automação móveis aqui, ó. O cara é fera. O cara mais famoso de Dois Vizinhos. O único que imita o Luciano Hang. E um abraço, tá? Mais pela parceria. Fênix Posto de Conveniência. Você que quer tanto abastecer ou comer, cola lá. Nosso amigo Marlon, né? Conhece o Marlon? Cara. O Marlon agora virou viajado, né? Não, agora tá lá colhendo soja. O homem só pensa nisso. E o pessoal da RM Modas, Mônica, o pessoal que tá em Tapejara, tá no Verê, tá em Dois Vizinhos, estão tomando conta. Vão tomar conta de Beltrão, acho agora, hein? Marca oficial do podcast. E, né? Com roupinha lá, né? Que daí a gente não precisa pagar. O que tu acha? E aí, Mônica? Um abraço pra toda a equipe. E pra finalizar, né? O Chico Despachante, o melhor despachante da região que estão falando por aí, conhece? Um Conhece os caras lá? pouquinho, um pouquinho. Faz uns anos O já. piado do Chico lá, o que toca o... Ex-gordo? É o ex-gordo. Gente boa pra caralho. Gente, bom dia, desastroso. Bom dia, meu querido Pompom. Antes vocês fiquem reinando, é de dia, tá gravado, tá? Beleza? Tá, bom dia, tá? Cara, Como é que hoje... você tá? Tudo bem, cara. Hoje eu tô muito feliz, né? Que hoje a gente trouxe um convidado extremamente a gente especial. viu, é um popstar. Popstar. O cara é famoso. Principalmente pra galera de Beltrão. De Beltrão. Viu? Hoje eu quero ver o pessoal de Pato Branco se coçar. Se coçar. Cantor, estamos te esperando. Cantu, Tá convidado. queremos você aqui também. Presente nosso convidado. Nosso grande prefeito. Nosso Grande prefeito, não. Prefeito Kleber Fontana de Francisco Beltrão. Bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia. As duas mães. Vocês iam fazer assim desde que eu toco sozinho? Bom dia, Não, no bom meio dia, da Sebastião, bom entrevista dia a aí. gente faz. Fica tranquilo. Eu vim aqui, mas eu já fui alertado que é para ir com cuidado, né? Viu? Capaz, pode confiar na gente. Eu já percebi. Como é que você vai confiar num cara que te entrevista com uma máscara na cabeça, né? Não tem como. O cara não dá credibilidade. Como né, é que tá a nossa credibilidade dessa forma? Prefeito Kleber Fontana, é um prazer ter o senhor aqui. E dê o seu bom dia aí pro nosso pessoal O aí. prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui. Eu acompanho pelo Insta já o Instagram do Desastroso, né? E conhecendo hoje o Henrique também, Pompom. o Pompom, né?
E o Pompom ia ser da metade da entrevista. Ah, tá. Até pegar intimidade, né? É que por enquanto, povo, tem água ali. Depois nós vamos falar de cachaça. Vai, segue. Mas eu estou muito feliz, porque você sabe que no dia a dia tudo é muito sério, tudo é muito, né? Quando você vai dar entrevista em rádio, em jornal, televisão, enfim, é aquela coisa muito protocolar, você sempre está cuidando, né? E aqui é um ambiente mais descontraído. Com certeza vocês falam coisas sérias. A gente só não vai te oferecer uma cerveja que ainda é 8 da manhã, mas na próxima. Quinta-feira. Mas a ideia é isso, a gente conversar um pouquinho, né, sobre vários assuntos e para um público diferente também, que muitas vezes não acompanha a política no dia a dia, né, fica sabendo por cima algumas coisas só. Então, uma galera mais jovem, uma gurizada que tem uma outra linguagem também, que tem um outro tipo de humor também. E é um desafio para a gente também aprender a lidar com isso. Hoje a gente vai mostrar o outro lado do prefeito Kleber Fontana, que às vezes o pessoal não conhece, né? Como o senhor falou ali, é muito sério. Hoje vai ser uma conversa... Aqui como é o podcast do... Como é que pode chamar o senhor? Você. Você? Você, Clebinho. Clebinho. Já. Prefeito. Daqui um pouco vira Binho. Daqui um pouco vira Binho. Não, eu... O Guilherme lá de Beltrão, do Guilherme Lima lá, que ele fala, é o Binho, papai Binho. Papai Binho. O Guilherme veio aqui, sentou na mesma cadeira ali, ó. Guilherme. Só pronta lá, só faz fiasco lá em Beltrão. Vamos começar já então, primeira. O senhor é beltranense? De onde que o senhor é? Eu sou nascido em Pato Branco. Eu nasci em Pato Branco, meu pai, minha mãe era do Rio Grande do Sul, né, de Passo Fundo, e veio estudar em Pato Branco na época, porque tinha um irmão dela, tio meu, que estava morando ali, e o meu pai era nascido em Pato Branco, e aí eles se conheceram, e aí eu nasci com 1 ano de idade, a gente saiu de Pato Branco. Então, você só nasceu? Nasci. Fiquei o primeiro aninho de vida ali. Cara, isso vai ser um prato cheio pro pessoal do Pato Branco. Não, eles já sabem. Já sabem? Eles já sabem, os beltronenses já sabem. Tem muita gente que não sabe. Sabe, sim. Vai chegar vai longe isso aqui. E a bacana é que daí, assim, a gente tem muitos amigos e familiares. Grande parte da família é de Pato Branco, né? É uma cidade que a gente conhece muito também. Tem pessoas muito ligadas ali. Inclusive a família tem negócios ainda lá. Mas o grande amor é Beltrão, né? A paixão é Beltrão. A menina dos olhos. Com 1 ano de idade, você já foi para Beltrão daí? Não, nós fomos para Mato Grosso, depois foi um período que meu pai viajou bastante, depois para o Rio Grande do Sul. Na verdade, quando me perguntam onde você se criou, eu me identifico muito com Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Alguma coisa a gente pega, né, tchê? Colorado ou gremista? Sou gremista. Mas... O pessoal colorado agora vai chorar. Cheguei em Beltrão com 12 para 13 anos. Então, assim, eu sou beltronense. Né? Agora, a infância foi em Passo Fundo. Show de bola. Então, o Rio Grande... E nasci, como eu brinco, eu nasci ali, um pouquinho para lá do Vitorino. Né? Viu? Não, depois a gente chega no polêmico. Não, show de bola. Então, prefeito... Diga um pouco mais sobre teu dia a dia. Como é que é? Vamos lá, vamos sobre curiosidades um pouco. O dia a dia de uma prefeitura. Como é que funciona? Antes da gente tocar de como o senhor entrou, eu queria saber, assim, no dia a dia da prefeitura, qual que é a coisa mais chata? Mais chato? Cara, é você atender coisa particular. Eu tenho uma aversão a isso, sabe? O Alérgio que trabalha comigo, que é o chefe do gabinete, ele já sabe. Então, ele tenta filtrar muito. Certo. Mas, às vezes, escapa, né? Então, assim, problema a gente tem o dia inteiro. Ninguém vem conversar com o prefeito se não for para resolver um problema. Ou para pedir coisa. Que para a pessoa é um problema, muitas vezes, né? Enfim. Agora, a gente é preparado para isso. Quem está num cargo de liderança, de chefia, enfim, ele tem que estar preparado para isso, senão ele já nem vai. Sim. Né? O problema é que, assim, você vai resolver alguma coisa para uma comunidade, para um bairro, para a população em geral, um problema que está afetando as pessoas, ao dia a dia de um grupo de gente, de pessoas, uma entidade, enfim. Você tem uma vontade. Agora, quando o cara vem para aquela coisa particular dele, que vai beneficiar só ele, só é interesse para ele isoladamente, ou interesse financeiro, né? Sim. Aí eu me incomodo, sabe? Eu não gosto, eu tenho uma aversão a atender. Às vezes tem que atender,
É porque o senhor também não pode se A indispor, gente é mas... político também, né? Mas assim, eu acho que a atitude do prefeito, porque assim, como a gente estava conversando com o Carlinhos, nosso prefeito, é prefeito 24 horas. É 24 horas. infelizmente. E não sei se o senhor se é de fácil acesso, como Depende, então, depende do assunto. Daí que tá, porque tem muita gente que, por exemplo, eu tenho o telefone do Kleber, eu vou ligar pra ele. Pô, ó, aqui ó, queimou a lâmpada da minha rua. Pô, não é culpa do prefeito. Os caras, entendeu? Então, a gente vê esse tipo de coisa aí que os caras, qualquer problema Mas aí culpa do depende, prefeito. depende do perfil, claro, do prefeito, do gestor, e depende também muito do assunto. Né? Sim. O assunto chegou até mim, é um assunto que eu percebo assim, tá, a gente prioriza o atendimento. Já falamos, já marca para agora, ou daqui a pouco, ou amanhã, enfim. Agora, vem aquele assunto, e as pessoas enganam bastante, viu? Eles vêm com uma história, Chega lá, chegar é outra história, né? Só para poder passar. O que tem de gente que vai lá, não, eu só queria dar um abraço pro prefeito. Terça-feira, segunda-feira, 10 horas da manhã, o cara passar na prefeitura, dar um abraço no prefeito. Né? Mas tudo bem, daí a gente já sabe o que é. Não, na verdade não é um abraço. O cara quer tal coisa, quer o emprego, quer o cargo, quer ter um problema no IPTU dele, ou ele quer um desconto, alguma coisa, ou ele quer uma construção irregular, que ele já começou e a prefeitura travou. Enfim, são N situações, né? Porque o dia a dia na prefeitura é muito dinâmico. A prefeitura é o seguinte, ela é uma empresa, né? Você tem que cuidar como se fosse uma empresa privada, né? Não pode ter prejuízo, você não pode gastar mais do que entra. Você tem lá 3 mil funcionários para gerenciar e tem conflitos de funcionários e tem interesse, tem que pagar, e tem imprensa, e tem vereadores, então você tem tudo isso. Mas com o agravante que você não pode, por exemplo, desligar muitas vezes um funcionário, que você tem que atender a questão política. Então, assim, é um desafio constante, você está sempre pisando em ovos. E você, digamos assim, já faz quanto tempo que o senhor não é estar prefeito ou ser prefeito? Então, eu fui eleito em 2016, assumi em 2017. Então, estou no 7º ano. 7º ano. 6 anos completos. E como que digamos assim, você acha que a cidade mudou muito desde que você assumiu? Eu penso que Porque, na minha opinião, desde 2016, 17? 17. Cara, o Beltrão deu um salto assim. Então, essa percepção, Desastroso, eu acho que quem está fora percebe mais do que a gente que está dentro. Né? Porque você tem o teu dia a dia, as ruas que você passa, você está visitando bairros, interior e tal, conversando com pessoas, mas ao mesmo tempo essa rotina te esconde um pouco, e eu acredito que seja em todos os lugares, né? Talvez aqui vocês também não percebam nos últimos 10 anos, 2 anos. Inclusive, essa semana eu fui ali em Beltrão, você passar ali naquele trevo que você vai por fora e o que vai ali pro centro, do lado esquerdo ali, acho que tinha uma indústria, não sei, estão terraplanando e vão construir já uma... vai ser um mercado grande ali também. Entendeu? Fazer uma merchan, depois vocês cobram do Edi lá. Não. Isso aí... Ele tem aqui também, né? Edi, inclusive, Edi, queremos você aqui também. Queremos o patrocínio. Queremos patrocínio. Viu? Mas é uma situação assim, digamos que a prefeitura está trazendo esses investimentos e eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque a obra, pelo jeito, vai ser gigante. Eu olhando ali, eu já fiquei surpreso. Vai ser bonito, eu vi o projeto realmente bonito. Eu penso que a prefeitura, ela tem o papel, primeiro, de não atrapalhar, né? Como é ruim quando a prefeitura começa a travar, atrapalhar, exigir 1001 coisas, e questionar tudo. Então, esse não é o papel. Nosso papel é desenvolver, é liberar as pessoas para o progresso, para o desenvolvimento. Eu sou um liberal no sentido assim, amplo da palavra, né? Político, e acho que as prefeituras têm que ser assim. A prefeitura não pode ser alguém para ficar, ela tem que fiscalizar quando há algo errado, uma denúncia, mas não o tempo inteiro, né? Nós temos uma lei federal, e que Beltrão foi o primeiro município no Paraná que aderiu, que recepcionou, né? Recepcionou essa lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, que diz o seguinte, o Henrique quer fazer pastel, pão de queijo, cuca lá, vai fazer. Depois, se tiver uma denúncia que o teu pão de queijo, tua cuca e tal, está com problema e tal, a vigilância sanitária vai lá e vai fiscalizar, e eventualmente pode até te embargar e tal. Mas primeiro deixa ele começar a trabalhar.
Sim. Então inverteu a lógica, né? Não, primeiro eu tenho que buscar um alvará, daí vem os da prefeitura, daí teve, né, tinha uma música que dizia os da prefeitura medindo peças, os da saúde mandando lavar, né? Então, e tem tudo isso, quer dizer, antes do cara começar a entrar um dinheirinho... A burocracia, né? A burocracia, a gente tem que trabalhar contra isso. E aí, eu acho que esse é o papel do prefeito, é estar cuidando disso também, para que tem um termo que eles falam, establishment, né? Essa coisa toda do poder público não trave. E nós temos que puxar, coordenar, encabeçar, ser a locomotiva do desenvolvimento. Aí, quando o empresário, o investidor percebe, bom, aqui eu tenho um terreno fértil para botar, para aplicar, aqui as coisas vão andar, eu não vou ter o poder público como adversário, eu não vou ter cartel, eu não vou ter gente protegida pelo prefeito ou pela prefeitura, né? O meu concorrente está tendo um ganho, não, eu venho de fora e daqui é mancomunado com os caras da cidade, eu não vou entrar, tem muito disso nos lugares por aí. Quando ele percebe que a prefeitura não tem essa postura, aí ele vai. Então a gente atrai, consegue atrair. Penso que esse seja um diferencial que a gente possa ter ajudado eles. Tá? Eu vejo assim, nessa questão da prefeitura incentivar Beltrão no crescimento, deu super certo. Porque, bom, acho que o último IBGE eu não lembro quantos mil habitantes eram. Bateu 100. Tamanho. Não, nós vamos fechar com 97. 96. 600 e Enquanto o Pato tá com... Ah, tá. Então... Enquanto o Pato tá com... Nós vamos saber Depois nós vamos chegar nesses assuntos. Não, nós vamos saber daqui uns dias, porque você sabe que foi feita estimativa, né? Certo. Então nós vamos ter o número agora, acho que final de março, começo de abril, sai o número oficial. Aí não se discute mais, né? Tá, então já vamos pedir já, então. O senhor acha que... Eu não tenho o número ainda. Pato é maior que Beltrão? Vamos pra pergunta. É? Que Pato maior que Beltrão? Pato é maior que Beltrão? De jeito nenhum. Aê, ó. Se defendo, já tá 5-0 pra Beltrão. Viu? Até hoje ninguém veio defender Pato Branco aqui, ó. Tá bom? Talvez o Cantu vem. O Cantu é parceiro, ele vai vir. Vamos chamar o Cantu. Esperamos, vamos ver. Vamos conversar. Aliás, eu tenho uma amizade com todos os prefeitos do Sudoeste. A gente tem Até com o Carlinhos. Inclusive com o Carlinhos. Carlinhos é um cara 10. Nós temos uma safra de prefeitos. E eu vou fazer justiça aqui. Os prefeitos que foram no primeiro mandato de 17 a 2020, né, 17, 18, 19 e 20, e do 21 também, para cá, 21, 22, que pegaram a pandemia, né? Uns pegaram o ano 2020 e outros pegaram o 21. E alguns, como eu, pegaram os 2 anos difíceis aí. E é uma safra de prefeito muito, assim, eles são muito experimentados, né? Porque foi um momento difícil para todos nós prefeitos. Então tenho muito carinho, muita amizade com todos, do primeiro mandato, do segundo agora, porque realmente a gente teve momentos de ter que estar muito unidos, né? E isso foi muito bom, mas para a região. Como é que é? É ANSOP? ANSOP. O que é ANSOP? ANSOP é a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, que eu presidi já agora. Sem vocês, eu presidi até dezembro, né? Passado, agora é o prefeito de Coronel Vivida, é alternado, né? Um ano é um prefeito da região de Beltrão, o outro ano da região de Pato Branco. Então, sempre feito alternância. O Papai Binho. Você pegou ali por 2017, né? E já fez aquela ascensão na cidade de Beltrão e daí pegou a época da pandemia. Como que foi ali pegar aquela parte? Daí você tem que dar uma estagnada forçada, né? Porque creio eu que foi uma época difícil para todo mundo e daí depois retomar. Foi muito difícil aquela época? Difícil. Sabe que tem umas coisas, a gente tem que cuidar para também não ser prepotente nas coisas, né? Eu tenho consciência que nós não temos um governo perfeito, né? Longe disso, mas também sei que a gente tem uma boa aprovação. E eu sempre penso que aquela história de que mar parado não faz marinheiro bom é muito verdadeiro também, né? Então, quando a gente lembra assim, os últimos anos, nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Bom, começa lá em 17 que nós assumimos com o presidente da República entrando também, que foi quando impeachmentaram a Dilma, entrou o Temer, então era tudo muito confuso, para você falar com Brasília era difícil, eles não atendiam, não davam retorno, ninguém se responsabilizava, porque era uma troca, né, de gestão sem eleição, um risco de volta, não volta, o judiciário o que ia fazer, então foi um momento extremamente difícil. Na sequência nós tivemos uma greve dos caminhoneiros que parou o país, a nossa região foi muito prejudicada. Eu não sei se vocês vão lembrar, já que é para nós apimentar um pouco aqui, eu fiz um vídeo
eu tinha declarado apoio à greve dos caminhoneiros, depois eu fiz um vídeo retirando o apoio e eu fui muito criticado naquele vídeo. Eu apanhei muito, teve mais de 100 mil visualizações assim, em 2, 3 horas, e foi interessante porque eu reforço, eu tinha razão naquilo, tanto que depois as pessoas que me criticaram disseram, você estava certo. Muita gente veio conversar comigo, porque a nossa região, só para fazer um parênteses aqui, a nossa região ela é diferente das regiões industrializadas, das regiões de grande, digamos assim, Polos grande industriais. população também. Sim. Né? Uma coisa é você parar uma Curitiba, parar uma, sei lá, uma Londrina, uma Maringá. Ou mesmo Fórum, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Aí você desliga a máquina, 10 dias depois você vai lá, liga o botão, a máquina sai produzindo. E o que você perde? Você perde aqueles 10 dias que você não produziu. A outra coisa é você ter lote de frango e deixar 10 dias sem abastecer com ração. É você ter uma vaca que produz lá 30, 40 litros de leite por dia, Tem que jogar e você fora. diminui a ração dela, ou você corta, tem que largar no pasto, enfim, e ela vem para 10 litros. Você não recupera mais. Não, exatamente. Né? Ou o próprio leite na estrada. O próprio leite tem que Que é a jogar. nossa bacia leiteira aqui é a maior, é a maior, no né? Paraná, enfim. Então são várias situações que eu comecei a analisar, falei, bom, isso é um tiro no pé. É um tiro no pé para a região, nós não podemos embarcar nessa do que o resto do Brasil está fazendo, porque eles vão tocar a vida depois. Sim. E o nosso prejuízo vai ficar diferente, né? Então eu fiz o vídeo. Então aquilo foi um momento extremamente desgastante. Nós tivemos desabastecimento. Eu tive que mandar o caminhão, tanque da prefeitura ir num posto de combustível que o proprietário estava segurando, escondendo gasolina para vender mais caro. Sim. Tive que ir lá com força policial e retirar combustível para abastecer as ambulâncias da prefeitura, os caminhões de lixo. Você vê ao ponto que chegou, né? Depois nós tivemos que fazer uma intervenção num hospital. Sabe o que é do dia para a noite você tem que assumir um hospital? O Hospital São Francisco nós fizemos intervenção. E assim foi indo. E depois a pandemia, em 2020. Só que uma coisa, mas digamos assim, o senhor teve muito peito, né? Primeiro, defender um lado. Segundo, mudar de opinião e ver que não era bem assim. A gente estava errado. Estava errado. E terceiro, digamos assim, lá, pegar o cara que está escondendo, digamos, gasolina, botar no peito e falar, não, vamos lá, que está errado. Essas coisas o gestor que está à frente tem que fazer. Às vezes são impopulares. Só que a gente não vê, Kleber. Isso é o negócio. São impopulares, sabe? Mas eu costumo dizer o seguinte, que quando você faz algo impopular... Então, só para encerrar a pergunta, né? Então, foi um período bem difícil. E aí chega a pandemia. A pandemia... O que aconteceu na pandemia? Nós não sabíamos de nada. Ninguém sabia de nada. Era tudo chute. Né? Então, olhando hoje a gente olha para trás e a gente vê que muitas coisas nós acertamos e muitas coisas nós erramos. Né? Mas todo mundo errou junto. Você veja bem, quando eu vi uma imagem que me chocou muito, assim, né? Tava ali, a gente não sabia o que ia acontecer e tal. Aí eu liguei a televisão um dia e assisti lá uma reportagem, a American Airlines encostando os aviões em Nova York, todos os Estados Unidos, né, recolhendo os aviões e encostando. Tinha lá mais de 20 aeronaves aquele dia que tinham parado. Cara, eu fiquei pensando, as pessoas não têm noção, uma aeronave daquelas custa hoje $100 milhões, né, um jato para 300 passageiros. Você sabe o que é um empresário chegar ao ponto de ter que encostar a frota inteira parar um negócio desse? O que é para o presidente dos Estados Unidos dizer o seguinte, fechem o espaço aéreo? Né? Era uma muito grave. Que a gente não consegue imaginar. E daí aqui no sudoeste do Paraná, numa cidade, eu pensar e relutar porque alguém vai ficar bravo comigo porque teve que fechar o mercado ou a loja de roupa. Sim. Cara, me doeu no coração, mas quando eu vi aquilo, eu falei, não, se o cara lá em cima tá fazendo isso, cara, que pode quebrar a economia de um país inteiro, como é que eu aqui vou peitar na minha ignorância e dizer, não, isso aí não vai ser nada? Eu não tinha o direito de arriscar a vida das pessoas, né?
Então foram decisões muito difíceis. Por isso que eu acho que Na época foi apoiado ou não, prefeito? houve divergência, a maioria apoiou, uma parcela não apoiou. Né? Então, mas hoje, você olhando, com as informações que nós temos hoje, né? Quando que vai ser? Dia 18 de março fechou o Paraná, né? Sim. 18 de março de 2020. O que eles falavam para a gente? Olha, o pico da pandemia aí vai chegar na Páscoa. Sim. O pico da pandemia vai ser no Dia das Mães. Sim. O pico da pandemia vai ser no inverno. E nós fomos com aquela E todo mundo fechando e o povo travado. Aquela coisa, aí chegou um momento que... Quando que foi o pico da pandemia? Em 2021. Sim. Quando a gente já achou que tinha saído, foi o maior número de mortes. Né? Então, mas também não quero ficar falando de pandemia, mas é só para dar um Mas exemplo, é que foi, né? não fez parte da tua história, muito né? difícil para todos nós. Por isso que eu digo do quanto que esses prefeitos, esses gestores sofreram na pele a responsabilidade de uma coisa nova, que outros prefeitos para trás e outros que virão, tomara Deus, que não tenham que passar por isso. Que foi um recorte. Uma tragédia. A última grande pandemia que nós tivemos tinha sido quando? 1918. Então, a nossa geração não conheceu isso. A geração dos meus pais, para me contar, não conheceu isso, né? De vocês. Né? Então, foi realmente algo muito, muito diferente. Viu seu... Como é que Papai Binho. Papai Binho. Papai Binho, não, tá intimidado. Chamado prefeito. Kleber, diga uma coisa. Como que o senhor surgiu na carreira política? Caiu de paraquedas ou nasceu com o bichinho? Porque... Você sabe que é bem interessante. Em 2000, a primeira vez fui candidato a vereador. Né? Participava já lá, Grêmio Estudantil, na faculdade, no diretório acadêmico, eu sempre fui envolvido. Né? E aí resolvi ser candidato a vereador em 2000 e fui sem saber nada, assim, né? Ter a mínima noção do que eu estava fazendo, mas fui. E fiz 340 votos. Fiquei sexto suplente. Nem existe sexto suplente, mas sim. Fui indo, né? E aí fiquei naquela, no começo... Quem que era o prefeito na época? Na época, o Cordaço. O Cordaço que ganhou a eleição. Foi quando saiu do Guilmar pro Cordaço. Mas eu tinha 22 anos. 22. 22. Que idade o senhor tem, prefeito? 44. Você é novão, hein? Não, eu sou tá que nem conservado. que nem os caras da prefeitura. Não, é bom de bom ano, de ano, ruim de lata. É o ninho da saúde, a gente chama. Eu sou o ninho da saúde. Tu falou que ele parecia novo, eu já falava. Eu achei que o senhor tinha uns 50. E daí eu fui de novo em 2004, daí fui eleito. Daí fui um dos mais votados, hein? Fui bem votado. Depois saí, fiquei fora um mandato, depois voltei para a Câmara, né? E depois, a última vez, eu tinha dito já, falei, ou eu subo, no sentido de vou para a prefeitura, ou para alguma coisa, ou eu vou parar, porque eu senti que eu estava num momento que eu não tinha mais muito o que contribuir onde eu estava, né? Ia cuidar. Chegou no teto. E aí, para minha satisfação, a gente conseguiu emplacar uma candidatura, que não é fácil também, né? Sempre digo, são duas campanhas. A primeira para você virar candidato, né? Que às vezes é tão difícil quanto a outra. E depois larguei em terceiro lugar, com 12% de intenção de voto. Na época o prefeito tinha 44%. E fomos trabalhando nos debates, nas visitas, nas reuniões, com toda a equipe. Que idade o senhor tinha? Aí eu tinha, agora é 2016, né? Isso. Eu tinha 38, é isso? Cara, isso aí que precisa. Gente nova e disposta, eu acho que é o que falta. E daí pega um cara bom de lombo, né? São de lombo, que a gente fala, e o cara toma, tá louco. E aí a gente Velho de trabalhou política, e conseguiu, né? E aí foi. E na reeleição, daí foi uma... Eu sempre digo, a minha reeleição não foi reeleição, foi uma homenagem que o povo me fez, né? Nossa, foi uma votação... qual foi a porcentagem? 80,3%. Não, isso aí é um fiasco. Teve adversário na época? Teve 2 adversários, né? Teve 2. E é bacana porque, assim, eu fiz 37.400 e poucos votos, né? Porque era pandemia. Sim. Muita gente não foi votar, né? Senão nós teríamos talvez chegado aos 40 mil votos. Eu imagino que... Então, eu sempre falo, não foi uma eleição, foi uma homenagem que a população nos fez, né? E isso só aumentou a minha responsabilidade. Não, mas né? isso aí é um orgulho pra ti, né? Claro, porque... uma coisa fantástica. Né?
sou muito agradecido e eternamente, né, vai ser lembrado essa reeleição, porque realmente foi um número fantástico. Isso aí foi. Essa reeleição do Kleber, eu acompanhei nas redes. Até nós estávamos comentando alguma coisa ali por cima antes, que ele recebeu muito ataque na internet. Páginas fakes e o pessoal fazia informação falsa e soltava. E o legal era olhar os comentários. A galera defendendo o Kleber, falando. Os caras metendo o pau no prefeito. Os caras metendo o pau e a população defendendo. Uma coisa que eu nunca vi, a população defender o político. Então. Eu fiquei bobo. Eu falei, cara, isso daí é uma coisa assim que é um sinal de serviço bem feito. Entendeu? Que o cara cumpriu a missão. O povo conhece, eu acho, né? Vontade. Não, mas isso aí é. As pessoas conhecem. Eu sempre digo assim, ó, não pensem que a população dentro da sua lógica, ela tem uma lógica, né? Certo. Ela é muito inteligente. É muito Ninguém é sábia. bobo. Não, ninguém é bobo. Ninguém é bobo. E outra coisa, a população, e vou dizer mais, é uma coisa até quase polêmica. A população mais carente, assim, vamos dizer assim, a população classe baixa, Sempre né? baixo. C e tal, né? Que tem a coisa, né, do classe Sim. A, classe B, classe C, isso é um estigma ainda. Ela é muito pragmática. Ela entende e ela resolve do jeito dela. Se tá bom para ela, ela embarca, se não tá, ela muda. Tem muito. Às vezes eu vejo esses caras, porque os formadores de opinião, claro que os formadores de opinião são importantes no pleito e tal. Mas, meu amigo, a hora que a população resolve, dizer assim, ó, esse cara aqui nós não queremos mais, ou esse aqui tá bom para nós, a gente quer E manter. desculpa falar, é uma grande fatia, né? É a maior fatia. Entendeu? Né? Então eu sempre imaginei assim, não tem muito que, vamos mexer com a opinião pública. Você pode fazer a opinião pública raciocinar, pensar, analisar, mas no final eles entendem o que eles estão fazendo. Nos ataques que eu vi era isso, né? Mas o povo não é bobo. Não. E o pessoal tinha consciência e defendia. E outra coisa, o Kleber, né, eu nunca vi ele falar qualquer coisa, nem dava bola, deixava de lado. A população fazia o serviço por conta. Metia a boca nos caras, falava. Não, é que do mesmo, e defendia, jeito, do mesmo entendeu? jeito que, por ela ser pragmática desse jeito, é pro bem e pro mal, né? Sim, Então se é pro bem, pô, simplesmente é o que aconteceu na tua reeleição, né? E você... Sabe que eu fazer um parênteses aqui, só para o pessoal entender, né, o que a gente quer falar desse pragmatismo. Vamos lá, vamos apimentar um pouco aqui. Primeiro de tudo, explique o que é pragmático. Porque eu não prático, né? É prático. Sabe que é uma coisa pragmática? Tá, Cara, vamos lá, Nordeste. Ô, Aurélio, Vamos tocar numa ferida aqui, né? Nordeste. Nós não estamos, a nossa geração agora, a geração de vocês que são mais novos um pouquinho e tal, não está incutido na cabeça só eu, de né? todo Porque mundo. ele aqui Né? já tá no 38. Fica todo mundo dizendo o seguinte, que o nordestino é esquerdista. Sim. Nordestino votou no Lula, nordestino, tá, Uhum. PT. Tudo bem, essa é uma realidade hoje. Né? Certo. Tem os números aí. Uhum. Quem que politicamente mandava no Nordeste na década de 80? 80 e 90? PFL? Os coronéis, né? Exatamente. O pessoal da direita. Os Sarnês da vida. Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel. Né? Então, o que é aquele povo? Aquele povo tinha sangue de esquerda ou sangue de direita? Não. Eram É o seguinte, quem ajuda eles, eles votam. Quem trabalha por eles ou ajuda. A interpretação daí é muito de cada um. Né? Mas o senhor se preocupa com assistencialismo, por exemplo? Não, com assistencialismo não. Eu me preocupo em as pessoas ter o mínimo. Sim. Né? Agora, eu também defendo a ideia de que você tem que ajudar, mas também a velha questão bíblica, dá a vara, não só o peixe, né? Senão, ajuda o caminhoca, talvez. Exatamente. Então tem um momento que você tem que ajudar. Sim. Não tem como, né? Porque, sabe por quê? Existem situações. Porque não se justifica você, porque o cara é vadio, porque o cara não quer trabalhar, porque a mulher não sei o quê, tá, tudo bem. Eu concordo com isso, mas tem 2 crianças lá na casa. Sim. Tem 3 crianças lá na casa. As crianças têm que passar fome porque o pai é vadio? Não, eles não têm culpa disso. Isso aí As crianças têm que ir pro colégio com fome. O que essa criança vai aprender até as 9h30, hora do recreio? Sim. Só vai pensar na comida. Cara, você... Vai pro colégio pra comer. A meio-dia tá de boa. Meio-dia e meia tu não almoçou, tu começa a ficar incomodado. Experimenta ficar até as 2 da tarde sem comer.
Tem gente que janta e não tem café da manhã. Sim, sim. Né? Então, assim, tem que saber dividir. Nós não temos que criar vagabundo, não é isso. Agora, nós não podemos prejudicar quem não consegue se defender também. E o problema da cidade crescer, tipo o Beltrão deu esse boom, começa a ter essas coisas, porque Exatamente. do mesmo jeito que sobe a classe A, a classe C e D Também vem com força, porque precisa da mão de obra, precisa de coisa, então automaticamente eles acabam tocando você neles. vê como é complexo a gente falar em assistencialismo, né? Sim, o que, sim. que é o assistencialismo? Ele pode ser pejorativo, Hoje, ou pode ser algo que é necessário como Sim. instrumento de você garantir o futuro de uma é que geração. hoje, nessa última campanha, se a gente pegar Lula, Bolsonaro, o povo pensou assim, pô, o Lula só ganhou porque ajudou os pobres. Ou seja, que deu dinheiro pros pobres ou ajudou os pobres. É isso aí que eles falam no tocante ao Nordeste, né? Aham. No tocante ao Nordeste. Sim. Então esse tipo de assistencialismo que a maioria é contra, mas cada um tem sua realidade. Então, e aí porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa assim. Uma coisa que é relacionada a esse assunto, inclusive de assistencialismo, não sei se o senhor viu, mas a prefeitura de Bento Gonçalves soltou uma nota dizendo que teve aquele problema ali na Serra Gaúcha. O vereador lá. Isso, exatamente. E eles soltaram uma nota meio que falando que a culpa disso era desse assistencialismo. Uhum. O senhor viu o que o cara falou lá? Eu não vi a nota, eu vi o que o vereador Isso. falou, aliás. O que o senhor achou ali que ele falou ali? Assim, isso é uma questão muito de cada um. Né? explique pro público o que o vereador falou. O vereador, ele colocou que o pessoal lá do Nordeste, até ele se referiu aos baianos, né? Sim. Baianos. Porque tem muito... Coincidentemente, eu estava 15 dias atrás no casamento em Bento Gonçalves. O que é Bento Gonçalves? Bento Gonçalves é uma região... Buraco e uva. Uma região que 90%, sei lá, do pessoal de lá é italiano. Eu sou descendente italiano, vocês também. Tá? A nossa região Sim. é descendente de italianos, alemães, né? Poloneses, na grande maioria. O que acontece com a nossa geração, os nossos descendentes, nós que somos? Nós fomos trabalhados, geração após geração, para quê? Para o trabalho, para guardar dinheiro, para fazer capital, né? A nossa vida é assim. Alguns valores nossos são isso. Cara, a nossa geração, se o cara 8 horas não estiver trabalhando, ele é vadio. Sim, exatamente. Né? É feio alguém estar na cama ainda 8h30 da manhã. Para nós. Nossos pais, experimenta o teu pai ter que te acordar 8h30. Não existe eu isso. apanhava em casa, Apanhava. quando eu era menor. Agora, Eu apanho até hoje. o Brasil é muito grande, cara. Sim. Aí quem vai estudar, conhecer, o que é a origem do povo nordestino? A origem do português, a origem dos holandeses que tiveram lá 30 anos, né, no Nordeste brasileiro, a origem do negro que veio, né, também no escravo. Eles não têm estes valores, não é que não tem esses valores, eles têm, mas é um peso diferente. É praticamente o que eu preciso para viver, né? Exatamente. Se deu para mim viver, se dá para mim manter... Você prioriza talvez o bem-estar, mas não que não trabalhem também, trabalham também, aliás, fazem a grandeza desse país. O que é São Paulo? São Paulo é a locomotiva do país, e eu não sei quanto por cento, mas perto de 20% a 30% é formado por nordestinos que estão lá em São Paulo. E São Paulo é um exemplo de trabalho. Né? Sim, O que é a nossa Brasília? Foi construído por quem? Construção, a né? construção não em que si, tem hoje, não, mas nordestinos, os candangos, né? Que vinham de todo o Brasil, mas muito do Nordeste. Então, é muito complexo você falar num tema desse, e aí o vereador foi muito infeliz, porque ele fez uma ruptura, né? Diz assim, nós somos bons e vocês são esse ruins. povo não presta. Tipo, a gente tá bancando, tá pagando a conta do Nordeste. Não é tão simplista como não, assim, fora. sabe? Você pode discordar, mas você não pode ser simplista, você não pode pegar um corte na história de um país que tem 500 anos e dizer assim, isso aqui é o Brasil. Não, isso aqui é um corte. Isso aqui é um momento que nós estamos vivenciando agora. Né? Mas uma coisa... claro que o Sul produz muito mais, produz. O Sul gera mais, gera. O Sul muitas vezes é sugado por uma... Também a gente sabe disso. Mas automaticamente a gente, por isso aí, prefeito, a gente... É exatamente o que o senhor falou. Aqui
olha a coincidência. Semana passada eu tava voltando de Curitiba. Minha mãe tava junto, certo? Quando a gente passou ali na região que tem aquele quebra-mola e tem os índios de um lado e do outro ali. Mangueirinha. Mangueirinha. Cara, daí eu falei, mãe, olha esse povo aí. Era tipo 3 horas da tarde, estavam sentados, né? Um tava fazendo um balaio, o outro tava esperando que jogasse uma moedinha ali no quebra-mola, coisa, papapá. Daí ela olhou pra mim, você vê, a gente trabalha a vida inteira pra querer ficar igual eles. Né? Então, isso, né? ela não, querendo ou não, assim. Sabe como é que é? Isso é o seguinte: desempregado vive melhor do que a gente que trabalha. Não, é que assim, claro, a gente tem quer ter segurança a gente quer ter do amanhã, segurança, exatamente, quer deixar já os filhos bem encaminhados, Mas quer isso deixar é da o nossa pé de meia. natureza, É da né? nossa natureza, da natureza do sul em si, né? E assim como eles têm que entender isso, nós também temos que entender que tem gente diferente que não pensa como nós. E essa é a grandeza do país, a diversidade do país cultural, Ainda bem que tem também, né? social. Eu acho que ele foi muito infeliz no jeito que ele falou. Ele foi meio. Foi um discurso Inclusive, atrasado. Inclusive vi que expulsaram ele do partido, não sei o quê. Tentaram caçar já o mandato do. Ali foi meio tenso o negócio ali quando aconteceu. Você sabe, Desastroso, que é um problema da humanidade, um problema histórico da humanidade, essa questão do líder, né? O líder, ele às vezes leva para o bom e para o mau caminho, né? E o bom líder é aquele que tem uma ideia e ele está convencido de que essa ideia é boa, nem sempre é, mas ele está convencido. E a liderança é justamente ele fazer com que os demais acabem aderindo à ideia dele, né? Vamos dar um exemplo aqui extremo disso, né? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Hitler. O Hitler, ele convenceu a Alemanha de que o projeto dele era melhor para eles e para o mundo. Sim. E começou a matar gente, invadir países, né? Então, assim, veja que complicado que é que você tem um líder, às vezes, com uma visão errada de mundo e com uma habilidade de convencimento enorme. Você leva... Perigoso, né? Não, vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu morei na Alemanha. Tá? Eu morei na Alemanha. Então, assim, lá, o pessoal mais velho, eu não tô, pelo amor de Deus, não tô defendendo o nazismo, nada, mas assim, o pessoal mais velho de lá, eles não vê um Hitler como um carrasco do jeito que o pessoal mais novo vê. Claro. Porque ele falou que, vamos lá, ele foi o JK da vida. Porque do jeito que ele tava fazendo, ele tava desenvolvendo a Alemanha. Tipo, ele tinha um projeto para a Alemanha. Exatamente. Então, que era um projeto absurdo. Não, né? Loucura. Até... Mas veja... A forma que ele fez, né? A forma que eu sempre falo assim, como é que o cara conseguiu levar um país inteiro, não inteiro, né? Mas a grande maioria, porque senão teriam derrubado, o exército, as instituições, né? Como é que ele conseguiu fazer com que esse povo todo embarcasse nessa pira na onda dele, né? É um negócio complicado, não. complicadíssimo. O Monark chega a arrepiar com isso. Não é o fato. O fato é que assim, é igual simplesmente, vamos lá, falar do negro e do branco. É igual hoje o Kleber assume a prefeitura de Francisco Beltrão e fala assim, a partir de hoje, os brancos mais não prestam, nós temos que... Vamos lá, uma analogia assim, Sim. Tem que matar os brancos e os negros só que podem ficar. Cara, era isso que ele fazia na época. Por causa de religião. Que época, né, cara? Nós não estamos falando nós estamos falando da de Idade 45, Média, estamos falando né? de 1945. Então não é muito longe. Tanto que tem gente que passou essa época, que acompanhou de lá, por isso que eu tive, na época eu conversei, fazem 10 anos já que eu voltei de lá, cara, os caras têm o cara assim como, uns como ídolo, mas a maioria como carrasco, né? Mas só dei o exemplo assim para sintetizar o quanto que é perigoso, às vezes, você ver um tipo de discurso como esse do vereador lá, né? Que foi extremamente atacado de todos os lados. Rodou o Brasil inteiro esse discurso, meu Deus. E às vezes ele foi infeliz, talvez, né? Talvez no íntimo dele exatamente. Tudo isso, tanto que ele se retratou. Exatamente. Mas... Prefeito Kleber, e você falou aí da tua trajetória, né, até agora ali na política. Tem mais 2 anos de mandato? Esse ano mais um, né? Esse ano mais um, né? E qual que é os seus planos pro futuro? Porque você não pode se reeleger mais uma vez, né? O que você... Pode dar uma palhinha do que é?
tô pensando seriamente em podcast aí na região. Isso, Regional aí. ótimo. Que dá muito dinheiro. Ótimo. O dinheiro, cara, Vamos dá muito dinheiro. chamar para ser apresentador. Mais um Só não de máscara. Eu preciso trocar. Diga cara, assim, que isso? esse cara, o pompom não serve mais. É. Viu? Não, na verdade não Viu? tem Depois assim vamos nada. conversar depois, tá? Não tem nada assim traçado, definido. Tá? Mas nem para deputado, alguma coisa. Ambição política, vai, prefeito. Não, eu acho Ainda que se tem se a gente falar que não tem, é mentira. Sim. Né? Isso é conversa política, se falar que não tem, né? Não sei Sim. o quê, não. Mas eu sempre acho assim, a gente tem que estar motivado para fazer. E hoje essa motivação ela tem que nascer ainda. Não existe. Pode ser que venha a ter. Eu me identifiquei muito, como eu disse, eu fui 2 mandatos vereador, fui secretário municipal, né? Agora eu sou prefeito. Eu me identifiquei muito mais com o executivo. Gostei mais, me satisfaz mais, me sinto mais realizado no executivo do que no legislativo. Não tem problema nenhum se caso eu voltar para o legislativo, mas assim, a minha atuação me traz mais satisfação no executivo. Mandei o senhor tem que ir para governador, então. Não. Eu acho que assim, não necessariamente você pode contribuir com, Sim. com o governo, você pode estar junto, você pode. Então, não Uma secretaria, não sei. Pode alguma ser coisa. que nasça também a Aham. vontade de um mandato legislativo, e claro, né? Porque o bafafá é grande, né? A gente sempre escuta. a última palavra é da população, né? Isso Então, eles isso que eu ia vão falar, decidir, tipo assim, né? às vezes você nem tá com essa vontade toda de sair, né? Mas você não acha que em algum momento o povo mesmo vai te pressionar e falar, não, Tem que sai. avaliar, eu acho que tem que avaliar o que é a região, que daí já não é mais Beltrão, né? Daí é a região, sim. claro, Não, Beltrão. é o Paraná também já. O que eles querem, né? Tem que nem muitas pessoas falaram agora nessa última, a gente pode falar nome de Claro. pessoas aqui, né? Muita gente falou assim, não, você tem que ser candidato, abandona a prefeitura. Eu falei, não vou sair. Existia até uma possibilidade, eu dizia assim, uma chance muito pequena de ser candidato a federal. Né? Por quê? Porque Beltrão ficou com um vácuo ali, né? Com a saída do Nelson Meure, o Serracro também não foi, o Assis também não foi eleito, quem mais? Enfim, o pessoal mais ligado a Beltrão na área federal, nós ficamos Não assim. tinha um nome forte. E para ali, estadual, né? tinha o Traiano, tinha o Archibald, tinha a Luciana. Então eu sempre disse assim, nós estamos bem servidos. Nós temos um presidente da Assembleia hoje que é de Beltrão, o Traiano. Qual é a lógica de eu ser candidato a deputado estadual? Nenhuma. Para dividir a cidade contra... um ego pessoal meu, para dividir voto. Não tinha sentido isso. Agora, para federal já tinha. Sim, entendi. Né? Mas eu senti que não era o momento e que eu tinha vontade de concluir. Tinha muita obra. Quem se aproveitou disso foi o Paulinho, o Paulinho Vermelho. Nós conversamos com o Paulinho, né? Nós conversamos com o Paulinho muitas vezes, inclusive, talvez se um de nós saísse, o outro não iria e tal, como de fato aconteceu. Mas tem espaço para todo mundo. O que tem que entender é o momento certo. Porque não pode ser projeto particular, né? Tem que ser uma coisa combinada com a população. Senão, e outra, que a gente falou é Paraná inteiro, né? Não é só o Sudoeste. Só com o Sudoeste fica, às vezes aperta, não elege, né? Para federal não elege. Então, mas prefeito, mais uma pergunta assim, mais por curiosidade, uma pergunta pro povo de Beltrão, que veio de lá, inclusive. O senhor está preparando o sucessor? Preparando? Porque a preocupação deles é assim, não vamos mexer no que tá bom, entendeu? Eu acho que a palavra não é preparando, eu acho que a palavra é a seguinte, você está deixando o sucessor se preparar, talvez seria pode isso, pode né? ser. Porque eu nunca gostei muito dessa ideia de tirar um cara do bolso e tirar esse aqui. Esse é o meu e pronto. Veja bem, é extremamente complicado, né? Nós estamos falando aqui e a gente tem uma aprovação. Certo. Beleza. 80%, 90% de aprovação. Vamos dizer que tudo vai bem até o final, tal. Uma coisa é eu chegar aqui pro Desastroso e falar assim, Desastroso, eu estava vindo aqui no corredor, encontrei o Henrique, ele me disse que tem uma vaga aqui de comentarista e tal, e, cara, conversa aí vocês aí. Inclusive é sua, tá? Se você quiser. E veja aí o que vocês querem fazer, beleza? Tô indo, um abraço. Isso é uma situação. Sim. A outra coisa é eu chegar aqui e falar assim, Desastroso, cara, tira tá o aqui o Henrique. Henrique, ele é 10, ele é um cara bom, ele vai vir todo dia no horário, ele vai trabalhar, não vai beber em serviço, esse cara eu ponho minha mão no fogo, pá. E aí ele faz uma caca.
Sim. ou ele não corresponde à expectativa. Ele pode até ser bom, mas ele não corresponde à expectativa que você tinha. É mais ou menos o que acontece. Para quem que você vai atribuir digamos assim, Sim. A culpa, né? culpa. Óbvio que é pra quem indicou, Entendeu? né? Quem indicou. Então eu tenho muito cuidado, eu tenho jogado muito franco com as pessoas. Olha, uma coisa é de repente eu vou estar junto, posso estar ajudando a coordenar a campanha, posso estar deixando-os todos, e são vários que têm interesse, pretensão, ser candidato, né? Tá apoiando e tal. Outra coisa é chegar e impor um candidato, e dizer assim, esse é o meu nome. A gente teve exemplo no Sudoeste disso, né? Teve. Não, Cara, vamos lá, vamos. É complicado. às Por vezes, exemplo, o Zuc tinha uma aprovação super parecida com a tua, se a gente der o exemplo de Pato Branco, né? E a pessoa que ele indicou, o Cantu acabou levando, né? Não, ele não indicou, ele indicou assim, o outro, né? Mas ele apoiou o outro, né? E o Cantu na época era vice, né? E daí ficou com ele. Então, é bem complexo isso, é bem né? complexo, cara. Não é a matemática. Simples. Porque às vezes então... tu tem o cara bom, e outra coisa que eu falo sempre, né? Às vezes, não, porque fulano é bom, por exemplo, bom. Gente, isso não é para escolher o melhor, né? Sim. Senão nós fazia concurso, né? Ou mais bonito. Quem faz a melhor prova aí, tira a maior nota, vai ser o prefeito. Não é isso. É aquela história do que é quem o povo quer. Exatamente. Quem a população escolhe, né? Às vezes tu tem um cara excelente, bom gestor, atende todo mundo, trabalhador, eficiente, inteligente, correto, honesto, tem todos predicados. Aí chega lá naquele negócio chamado pesquisa, né? Não tem voto. Faz o quê? Pesado para eleger, igual O que eles falam. faz? Não adianta. Aí tu tem outro cara que o cara é bonachão, é amigo de todo mundo, vive nas bodegas, toma cerveja junto, vai nas festas, quer ter uma popularidade enorme. Até na zona, vai. Mas o cara... Na zona rural, vai. Tu já quis levar por trás. Né? Vai que ele fala. Não, aí, levar por trás. É muito feio, mano. Deus do livro. Aí o que acontece? Você põe o cara lá e daí o cara, aquela popularidade toda, não se reflete em trabalho. Aí você o cara tem voto e daí não tem gestão. Então, cara, é muito complexo isso. Você achar o cara ideal, né? Tem que tentar construir isso. E aí a participação do atual prefeito sempre ela é importante, mas ela é preocupante também, por causa disso que eu falei. Vai ser atribuído vai ser o teu legado. O legado. Então a tua continuação. Então, claro que a gente quer deixar uma pessoa, pelo carinho, pelo amor que a gente tem no município, nas coisas, você quer deixar uma pessoa que vá continuar o teu trabalho. Você não quer alguém que vá lá e faça uma ruptura de tudo aquilo que você vinha fazendo ou pensando. Mas tem esses obstáculos aí, né? Até porque o teu sucesso também está um pouco associado às outras gestões boas que vieram também, né? Então, só que eu vejo que, digamos assim, o povo tem muita expectativa, entendeu? Porque eles esperam que no mínimo seja alguém... Eu escuto isso, né? Eu vou nos lugares, já viu? Quem que você vai botar? Assim, quem que você vai botar? Só me avisa que eu voto nele. E eu falo assim, eu não vou botar ninguém, cara. Vocês que vão escolher, né? Porque é complicado. Prefeito, uma outra pergunta que a gente tinha, inclusive, esquecido, né? Ele já estava passando. E o buraco do prefeito? Quer dizer, o buraco da obra, né? Só porque eu falei para ele não levar por trás, você já levou, né? Você é buraco, malandro, né? Estamos tentando empunhar o prefeito do Beltrão. Fale sobre o seu buraco. O buraco está muito bem. Tá dando bem. A obra das enchentes, né? O que acontece, prefeito? Porque lá tem o Rio Marrecas, né? O Rio Marrecas é o que corta aquela região mais na baixada lá de Francisco Beltrão. Ele corta vários bairros e a área central, né? É um rio que... E assim, para vocês entenderem, ali na ponte, na rodovia que vai para Cascavel, tem uma ponte, né? Daquela ponte, mais ou menos que é a entrada da cidade, o começo da cidade ali, na parte urbana, até a outra ponte da UPA, lá perto da UPA, ele tem esse trecho, ele é um trecho que tem muito pouca queda, o rio. Ele é um lajão, assim, sabe? Então, ele... Choveu e não... ele enche, ele tem que encher muito para a água começar a ter velocidade. Dali para frente, ela já corre mais. Então, quando alaga a área central, alaga alguns bairros, né? Bairro Marrecas, bairro Pedaço da Alvorada, São Miguel, tá?
Cango. E aí, os afluentes também, né? Nós temos vários córregos ou canais menores que caem ali. Quando o rio sobe, ele empurra de volta, faz a chamada pressão negativa, empurra de volta essas águas, então a área alagada é muito maior. O que nós estamos fazendo com essa obra? A gente pegou um ponto dele lá, que com 750 metros de canal, o canal que está sendo feito agora, está 70% concluído já o canal. Esse canal leva até na boca do túnel, que é o chamado buraco, né? O túnel tem 1.200 metros de extensão, 8 metros de altura por 5 de largura. Então, passa caminhões. Os caminhões passavam ali. Inclusive, explique por que tinha uma Kombi lá dentro. Depois nós falamos da Kombi. Então, desse ponto, onde o rio, tentar explicar, se é bom até explicar um dia no telão para vocês, mas desse ponto do rio até o final do túnel, que cai no mesmo rio, mas ele está 9 quilômetros de extensão normal do rio. Sim. Nós vamos fazer em 1.900 metros. Não dá nem 1.900 metros. Vocês vão secar o rio do centro? Oi? Vai ser secado o rio do centro? Não, só para mim entender. Não, ele não vai secar. Então, o que vai acontecer? Desse ponto aqui até o rio, novamente, dá 27 metros de queda. O rio levava 9 quilômetros para fazer esses 27 metros. Agora ele vai fazer 1,9, ele vai ter. Então, ele vai dar velocidade. Qual que é a lógica? Começou a chover bastante, o rio começa a encher. Quando ele começou a sair da cota dele ali, na primeira cota, 1 metro acima, ele começa a cair nesse chamado ladrão, né? Sim, sim. É um canal que vai sugar, devido à queda que existe, né? De diferença de nível, ele vai sugar. Então, não vai mais o rio encher na área central para depois começar a escoar, fazer aquele bolsão de água. Deu muito problema, né, prefeito? Muitas famílias atingidas. Muitas famílias, historicamente. O ano passado, né? Ou foi retrasado? A grande enchente mesmo, mais conhecida de todos, é a de 1983, né? Foi a grande. Essa que veio até no Hospital São Francisco ali, alagou a cidade, né? Depois disso foram feitos alguns trabalhos e tal, mas nós, de tempos em tempos, temos enchentes. E essas enchentes acabam alagando. Eu sempre digo, é uma marca negativa para a cidade, é uma ferida que a cidade tinha que resolver, né? E essa obra vai resolver o problema da enchente do Rio Marrecas. Ela não vai resolver o problema da enxurrada. Certo. Enxurrada vocês têm aqui também, em todo lugar tem, né? Que é a água da chuva que não consegue acessar o rio pelas galerias, então ela alaga a rua. Ali o problema é o seguinte, quando o rio sai da caixa. Certo. É outra coisa, né? Então, este problema do Rio Marrecas nós vamos resolver com essa obra. Uma obra que hoje é a terceira obra do país em drenagem. A primeira é no Rio Tietê, São Paulo fez uma obra muito grande. A segunda é no Rio Joana, no Rio de Janeiro, que também tem uma obra muito grande. E a terceira obra é em Francisco Beltrão. Terceira maior obra do país. É um complexo de canal e túnel, investimento de mais de 50 milhões de reais em drenagem. Então, é uma obra fantástica que está no interior do Brasil, que eu sempre falei até para o governador, é pouco explorada essa obra, que é uma obra que a gente recebe estudantes de engenharia de São Paulo, do norte do Paraná, de Santa Catarina, que vêm conhecer essa obra fantástica que nós estamos fazendo. E como que consegue isso, prefeito? Como que consegue recurso? Tipo assim, só é pedido através de deputados, enfim, mas é mais um problema, né, de saúde pública, enfim. Na verdade, sim, nós tivemos muita sorte, né? Acho que tudo foi provincial aí nessa questão da obra, do projeto e ter as pessoas certas. Então, existia um prefeito, no meu caso, que estava alinhado com o Traiano, que era presidente da Assembleia. Presidente. É presidente da Assembleia, mas era na época da liberação dos recursos, com um governador que era alinhado também. Então, houve uma sincronia fantástica que possibilitou, né? Tem coisas que eu digo que a gente é abençoado, né? O Ricardo Barros foi ministro da Saúde por um período relativamente curto. Sim. Não foi um período tão grande. E o Nelson Meure estava indo para o final também do seu mandato de deputado federal, de vários mandatos, o final, né? Veja, eu acho até que ele já estava... Não, ele ainda estava como deputado, mas já estava tendo aqueles problemas que ele teve lá jurídicos, né?
interessante que eu era prefeito no primeiro ano e surge a necessidade da construção de um hospital. Você sabe o que é para um prefeito marcar uma audiência com o ministro da Saúde? É muito difícil. Complicado. É dificílimo. Né? Pô, Tem quantas mil cidades 5.570 cidades no país e eles atendem raramente prefeitos de capitais ou de grandes cidades. Eu tive com o ministro da Saúde 3 vezes em 60 dias. Capaz. Por quê? É porque O fácil alinhamento, acesso, né? o alinhamento, o ministro da Saúde era do Paraná, era do Sim. mesmo partido que o deputado, que era de Sim, Francisco sim. Beltrão, que o prefeito era alinhado. Quer dizer, há uma sincronia, né? Daí saiu o regional? Aí saiu o Hospital Intermunicipal, que nós estamos Tá. construindo em Beltrão, uma obra fantástica, que vamos inaugurar no final do ano, acredito que se tudo der certo, o máximo no começo do ano que vem. Mas eu digo que são coisas que a população às vezes não tem nem noção, né? Não. Mas tudo dá certo, tudo encaixa quando é para a coisa Pra acontecer. Poderia ser o prefeito do lado do presidente, mas daí o deputado dá conta, não já chegava. trava. Ou um ministro lá de São Paulo, do Sim, Mato sim. Grosso, tal, que não teria interesse em atender. Sim. Ou nós poderíamos ter tudo isso, mas não ter o deputado, sabe? Sim. Então, cara, quando é para dar certo, Cara, o universo conspira e as Sim. coisas E acontecem. é pra população, né? Não é pelo teu ego que tá fazendo isso aí. Não, é Isso para a aí- população, mas eu fico contando para vocês assim, Sim. como que as coisas Os se astros encaixam, alinhados. que é o caso dessa obra fantástica, Sim, né, sim. das enchentes, que muita gente se pergunta assim, como é que vocês estão fazendo uma obra dessa aqui em Francisco Beltrão? Aí tu tem que contar toda a Mais história. sorte que juízo. Mais sorte que juízo. Prefeito, me diz uma coisa agora. Falando já, pulando para outra parte. Tu tem alguma história engraçada da prefeitura que já te aconteceu? Tanto de pedido, Bastidores de prefeitura. bastidor da Vai prefeitura. ficar perigoso. É, porque né? depois a gente pode falar também sobre os teus bastidores a Curitiba. Que história é essa? Que o senhor vai viajar também a Curitiba? Gosta de parar nos lugares para comer umas coisas? Vocês já andaram falando aí com... O assessor, ele falou uma coisa, disse que o senhor, sei lá, gosta de comer o quê? Pastel diferente? O que é? Não, isso é o seguinte, eles pegam no pé porque eu vou a Curitiba. Agora até eu tô um pouquinho mais tranquilo, mas no começo assim, eu fazia muito ida e volta. Certo. Ida e Bate e volta. volta. Aí teve uma ocasião que eles ligaram que tinha uma reunião às 6 da tarde em Curitiba. Falei, pô, mas 6 da tarde, né? O que eu fiz? Trabalhei de manhã e tal e resolvi sair um pouco mais cedo por causa do trânsito e tal. Então saímos 11 horas. E embarcamos no carro ali e tal e Curitiba, né? E 11 horas, vem meio-dia e daí meio-dia a gente passou no Três Pinheiros. Falei, não Sim. vamos comer aí, muito cedo, meio caro, não sei o Muito quê. caro. Vamos pra frente. E ele foi passando, quando vimos eram 2 horas. 2 e pouquinho. Falei, vamos parar aí num lugar e já não tinha mais comida. Falei, Sim. vamos comer um pastel. Comi um pastel, uma coca, né? Sim. E aí já era 2 e pouco da tarde, vamos embora. Chegamos em Curitiba, fizemos a reunião, tá? Até a reunião terminou às 7h30 da noite, mais ou menos. Vamos voltar? Vamos voltar. Então, vamos voltar. Nossa, Viramos de volta. Que função. Aí, 7h30, 8 horas, 8h30, não sei o quê. Não casou os lugares Sim, ali, sim, né? sim. Eu sei que quando deu umas 8h30, 15 para as 9 ali, pessoal, agora deu fome, né? Vamos parar para comer, vamos parar para comer. Tava longe dos lugares e tal. Sim. Chegamos no lugar, o que tinha? Pastel. Pastel coca. Aí, Mas não era no mesmo. não era no mesmo. Não era no mesmo. Era no mesmo. outro. Aí, bom, resumindo, eles ficam com essa história, dizem, vamos para Curitiba com o prefeito, que ele paga o pastel, coca e dá volta. E não para jantar nem para almoçar. Né? Meu, esse cara que economiza pra Esse cidade. cara né? Mas sempre que dá, a gente faz essas loucuras de ir e voltar. Às vezes a gente tem que posar, né? Depende do horário lá também, o horário de saída, né? E já teve alguma situação engraçada que passou na sobre prefeitura os lá bastidores. dentro? Tem muita situação engraçada, né? Mas Tem ninguém que você pode entregar pra nós? Tem uma história bacana com o meu chefe de gabinete lá, com o Laércio, que é o seguinte, aquela história de você não atender todo mundo, né? Senão você não trabalha, né? E aí acontece muito assim, eu estou trabalhando aqui, ele tem uma antessala, e ele está ali, ele fala assim, o prefeito não está, mas o que eu posso ajudar, não sei o quê. Naquilo eu abro a porta e saio. Aí ele fica com a cara no chão, né? Aí eu falei para ele o seguinte, vamos combinar o seguinte, vou contar um negócio aqui que seria segredo, vou abrir aqui. Corta, hein? Fica esperto pra sua população. Eu falei assim, Lércio, vamos instalar uma lâmpadazinha aqui no canto, e quando você quer que eu não saia, por uma razão ou outra, você acende a lâmpada. Né? E botamos lá uma lâmpadazinha vermelha num cantinho lá, que ele discretamente aciona quando não é para eu Quando sair do chato. gabinete. Né?
por alguma razão e tal, que ele precisou dizer que eu não estava. E, porque assim, às vezes tu tem horário também, tu tem uma reunião, tu já tá saindo, tu vai receber uma pessoa correndo, também não dá. Tem gente que acha que o prefeito não tem nada pra fazer. Né? E aí, ele, nos primeiros dias, ele atendendo ali, chega um cara desse e tal, e ele, pá, acende a luz e eu, antenado aqui, falei, bom, continuei trabalhando. Era umas 9h30, e vem 9h45, 10 horas, 10h30, vem... Tô imaginando. E eu ali, aí quando deu 11 horas já, eu... Cheio de coisa pra fazer. Telefonei, né? Telefonei, ele, oi, prefeito. Falei, viu, quem que tá aí? Não tem ninguém. Falei, mas Desliga a cara, moto, desliga essa luz, eu tô preso. Não, a gente tem que... São coisinhas que acontecem nos bastidores. Isso aí talvez nem vai pro ar, ou vai viralizar. Não tem problema, eu O troco prefeito não tá. Abriu a porta, opa. Tudo bem? Bom dia. É. Prefeito, deixa eu te pedir uma outra coisa, já que estamos chegando pro fim aqui, a gente tem que almoçar também, porque... Vocês também são filhos de Deus. O Vão aeroporto. pagar pastel pra mim? Se o senhor quiser... O tem melhor um pastel lugar da aí. cidade. O aeroporto. Agora foram paralisadas as linhas da Azul. Sim. Aquele voo para Curitiba Foi cancelada a linha de Beltrão. cancelado. Como que funcionou? Como é que funciona esse projeto? Porque foi um perrengue para vocês conseguirem, né? Então, o nosso aeroporto, ele é um aeroporto muito bom, ele tem, né, é iluminado, iluminação noturna, enfim, está no padrão de Francisco Beltrão. Recentemente até nós fizemos um recapeamento, R$2 milhões para recapear a pista. Inclusive tem empresários aqui de dois vizinhos que têm aeronaves lá e utilizam muito. Inclusive, abraço, Robson. E a gente faz também muito transporte de doentes, também de pacientes, né, pelo regional, então tem que estar sempre em dia. O governo do estado fez um projeto chamado Voa Paraná, onde ele colocou municípios, acho que são 10 municípios, que teriam linhas subsidiadas, o ICM do combustível, para que a Azul pudesse operar nesses aeroportos. E assim foi iniciado. Bom, por questões de organização da empresa, eles colocaram uma linha em Pato Branco e uma linha em Francisco Beltrão. E as duas começaram a operar. Veio a pandemia, foi suspensa as duas. Certo. Né? E na retomada, eles colocaram uma aeronave pressurizada, uma ATR-72 de Pato Branco. E um Gran Caravan em Francisco Beltrão. Né? E eu sempre dizia para eles, olha, é um erro não pelo fato de ser uma aeronave diferente da outra. O problema está em ter duas cidades muito próximas com linha no mesmo dia. Vocês deveriam ter intercalado. Exatamente. Tipo assim, tanto a ida quanto a segunda, volta. quarta e sexta num município, terça, quinta e sábado no outro. Ou então decola de um lugar, aterriza no outro. Ou então, sei lá, não precisa ter simultaneamente, né? Porque eles diziam que não tinham aeronaves iguais para. Né? Então, para quem não está entendendo, gente, de Pato Branco sai uma aeronave pressurizada, são aqueles ATR com os dois motores do lado, que cabe umas 40, umas 70 pessoas, certo? O que saía de Francisco Beltrão é um Gran Caravan com um motor só para 9 passageiros. Então, assim, não era pressurizado. Não era pressurizado. Então, assim, é uma discrepância muito grande da aeronave. E aí, né? e aí o que difere é o custo da passagem, né? E por isso que era mais barato ir de Beltrão do que sair de Pato Branco. Não, ir mais barato de Pato Desculpa, Branco. de Pato Branco para ir. É lógico que com o passar do tempo, os próprios beltronenses foram migrando para essa aeronave maior, né? Então chegou um momento que a Azul disse, não, olha, o voo em Beltrão não está operando, não está virando e tal, e suspenderam assim como suspenderam em várias outras cidades do Paraná, não foi só Beltrão, acho que foram das 10, me parece que 2 teve, sei lá, 6 a 8 foi, já né? Toledo, Guarapuava, essas cidades aí. Outra coisa que não tem, que as pessoas não entendem, como é que você vai ter uma aeronave Toledo, Curitiba, Cascavel, Curitiba, no mesmo horário? Não tem sentido. Sim, não é. Mas, tudo bem. É tipo colocar um outro aeroporto em Marmeleiro. Uma coisa né? Então, eu penso que nessa situação em Beltrão não teve êxito. Mas né? não foi uma queda de braço ou não? Não. Tipo, não foi aquela luta, não? Foi uma opção da Azul, questão técnica. Questão o aeroporto em Pato Branco tinha condições, uma pista mais larga, um terminal já diferenciado, e a Azul optou por fazer lá. E eu também não posso nem responsabilizar e nem ser responsabilizado
por essa situação, porque é algo que começou lá atrás, esses estudos antes, até lá em 2014, 2015, que a Azul começa esse levantamento da malha viária do Paraná, esse entendimento todo. Então, mas eu vejo assim, ó, não tem problema nenhum. Curitiba não é menor pelo aeroporto sem São Não, José claro que não. dos Pinhais, né? É. Curitiba só tem o Bacaxeri, né? Mas então, mas opera São José dos Sim, Pinhais, né? sim. Então não tem problema nenhum. Se a gente Não, vai a não. Pato Branco pegar um avião se precisar, sem problema nenhum. Não, a gente vai, a gente se indispor para cidades menores, né? Ó a polêmica, ó a polêmica. Mas é isso aí, prefeito. Deixa eu, só para nós finalizar, vou fazer. Cara, a gente acha, o pessoal aqui de Dois Vizinhos, a gente tem muita inveja das feiras de vocês. As feiras, eu tô falando feiras no sentido, as exposições, né? Expobel. Como é que vocês conseguem manter um nível tão grande de investimento e de atrações sem ter um custo tão caro? Isso é ajuda da iniciativa privada ou vem subsídio do governo? Porque assim, as feiras são maravilhosas, atrações muito boas e o preço acessível. Bom, vamos lá. Porque esse Expobel é um sucesso, né? Sim, mas o Sudoeste como um todo, Rick, ele tem uma tradição de boas feiras, né? Beltrão, Dois Vizinhos, Pato Branco, né? Todos os municípios fazem dentro das suas possibilidades boas feiras de negócio, boas feiras de entretenimento, de lazer e tal. Agora, Beltrão chegou num índice, num patamar, que ele conseguiu uma sinergia muito grande, né? Associação empresarial, CDL, clubes de serviço, cooperativas de crédito, sociedade rural, enfim, são N entidades, né? Junto com o poder público. Acho que essa sinergia é isso que alavanca. Agora mesmo, não sei quando que vai ao ar, hoje é quinta, vai ao ar... Provavelmente ou amanhã ou semana então que vem. Nós estamos vivenciando... Tem uma feira lá, né? Expofeira Mulher, que é uma feira de segmento que inclusive fui lá ontem, lá no Sexy Shop da Fábio. Você esteve lá? Com certeza. Depois você conta pra ele os detalhes aí. Comprei um bichão velho lá. Comprou? Pra se divertir? Então, essa feira, Expofeira Mulher, e agora veja como que é interessante, né? A Expofeira já é tradicional, consagrada e tal, e é sucesso. Mas se somou à Expofeira o primeiro Sudoeste Show Rural, que é um outro segmento do agro, um segmento importante, né, para o Sudoeste, para o Paraná, enfim, para o Brasil, e que está lá expondo produtos do agronegócio, fazendo já canteiros de experimento, maquinários agrícolas. Para quem sabe virar um show rural, né? Exatamente, quem sabe, né? Eu acho que é muita pretensão até, mas assim, pelo menos a nível do Sudoeste pode se destacar. Mas uma coisa não matou a outra, pelo contrário, se somou. Né? E a Expobel, que você falou da Expobel, né? Teve várias vezes pessoas que foram nos apresentar a ideia assim, não, vamos separar o agronegócio ou o setor de gado leiteiro, não sei o quê, vamos separar, ou vamos separar a área de shows, não dá certo. Se você fizer isso, pode ser que ela fique mais rentável até, mas ela uma coisa vai, digamos assim, diminuir a outra. Ceifar. Vai ceifar, porque o que é a Expobel? É essa miscelânea, essa coisa que vem de todo lado, tem o agro, que tem a tecnologia, que tem a saúde, que tem os grandes shows que levam gente, mas o cara não pode ir lá no parque só para assistir o show e ir embora. Ele tem que ir no parque, talvez para assistir o show, mas para ver tudo. Consumir também. Visitar, conhecer, ter acesso a tudo, porque senão a gente acaba dividindo, né? O cara vai lá só para ver o show, aí paga ingresso, não vai ver a feira, ou ele vai só para ver a feira e não pode ver o show porque é muito caro. Então, quando a gente tomou a decisão de abrir os portões... Entrou no parque já era. Entrou no parque, ele está livre, ele tá à disposição de todo mundo. Eu penso que isso é uma sacada também que a gente não pode abrir mão. Exatamente. A grandeza da feira está nisso. Quando começa a segmentar muito, você tende a diminuir a feira. Né? Quantas pessoas passaram lá? Na última, 400 mil pessoas. 400 mil isso é uma loucura. Uma loucura. O Sudoeste tem quantas mil pessoas? O Sudoeste tem 600 mil, né? Claro que a gente recebe muita gente de fora também, né? E também são vários dias. Mas é um grande feito, né? 400 mil pessoas. É a maior. A Expobel hoje ela está entre as maiores do estado, né? Está sempre entre as 3 maiores.
e ela está entre as maiores do sul do Brasil. Vamos dizer assim, se tiver 10, 12 feiras no sul do Brasil, ela está sempre às 10, 12 feiras. Que show de bola. É, muito bom isso. Parabéns. Então, finalizando, prefeito, acho que se a gente ficar aqui de papo, a gente vai até, né, até de tarde. Tá vai bom, ter né? que pagar a janta, vou ter que mandar vir um pastel e uma coca. Agora, eu queria agradecer, assim, a tua disponibilidade. A gente podia ficar o dia inteiro fazendo pergunta. Eu queria saber um pouco também sobre. Para finalizar, o senhor vai falar isso antes de eu te agradecer. Vai falar um pouco sobre. O senhor pretende fazer viagem? Pretende dar uma passeada agora com a família? O senhor estava contando nos bastidores. Eu vou sair agora em junho. Vai fazer umas... Não, eu não tinha anunciado ainda, mas Em primeira mão, os caras vão fazer. Não. Os caras vão fazer fila lá na prefeitura quando não tiver para ver se o vice libera. viu? Tem isso também, né? Sim. O pessoal, tem gente que fica esperando, não vou esperar o prefeito sair, eu vou pedir pro vice, porque o prefeito senão, quem sabe. Só para avisar os caras, a gente Pelo se jeito, combina, pelo jeito, eu não ia falar pra ninguém, né? O senhor conhece o cara mais inconveniente que isso aqui pra contar. Nossa, eu contei o segredo da família do cara, mas beleza, tá tudo certo. Viu? Então a gente quer agradecer então a sua presença, mais uma vez, presença do seu assessor. A gente sabe como uma cidade importante, a principal cidade do Sudoeste, Francisco Beltrão, vocês têm o tempo de vocês e para nós é uma honra que o senhor esteja aqui. Agradeço mais uma vez e que precisar contar com nós aí na parte de divulgação e o dia que a gente for a Beltrão, esperamos que a luzinha não acenda, né? Não, vai lá, eu vou tratar vocês muito bem e vou pagar um pastel para vocês. Vamos ver, eu quero ver se um dia eu vou lá, eu vou até ficar meio ligado se ele ficar com a mão embaixo da mesa. Né? Se a luzinha acender, nós estamos sem moral. Agora, senão vai ficar A tranquilo. gente agradece muito pelo tempo que você disponibilizou pra gente, como é que é? Papai Binho. Foi um enorme prazer, fazia tempo já que eu queria entrevistar o prefeito de Beltrão, tinha até comentado já com o nosso anfitrião Pompom. É uma cidade que está crescendo bastante. É legal ver que é uma pessoa assim que está buscando o crescimento o tempo todo, que tenta ajudar as pessoas e não atrapalhar, não tenta zerar a burocracia. E isso é muito bacana. Desejo um ótimo mandato, metade do mandato aí, para daqui 2 anos, quando o senhor finalizar, ficar mais realizado ainda e os parabéns. E já cortando, sem demagogia. Cara, o cara é gente boa, hein? Cara, gente boa. Cara é gente boa, simplão, é igual nós. Vou falar, tem gente que chega aqui e é artista. O cara é 10. Gurizada, eu que agradeço aí, obrigado mesmo. Como eu falei no início, eu acompanho pelo Instagram, né? Sou também fã de vocês aí. Inclusive, desculpa se eu fiz algum meme do senhor aí, mas... Não tem problema, pode fazer, é boa. E até é bom quando faz. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque, como eu falei, é uma conversa mais descontraída, a gente tem mais tempo para falar, né? E teria tantos assuntos, mas a gente sabe também do limite aí. E parabéns pelo podcast, parabéns pelos posts que vocês colocam aí diariamente. É isso que precisa, né? Vocês têm um público jovem e o jovem tem que acompanhar. Né? Essa história que não gosta de política é balela. Tem que estar acompanhando. Nada vai se resolver se não for pela política. Certo. Tudo na nossa vida, é meio chavão isso, mas tudo passa pela política. Então tem que acompanhar. Não adianta botar a cabeça no buraco lá que nem avestruz e dizer, não quero ver. Não, acompanha, porque... Então essa oportunidade é bacana porque é um canal que a gente não chega pela mídia tradicional. Exatamente. A rádio pega um público, a TV pega outro e a internet pega um outro público. É um nicho mais jovem. Muito feliz, muito obrigado mesmo, parabéns e quanto pra gente. Então tá. Obrigado, gente. Obrigado. Mais uma vez, abraço aos nossos patrocinadores, tá? Pessoal que tá sempre com a gente. E até a próxima. Beijo. Abraço.